Vocês conhecem Edgar Allan Poe? Bom, eu podia começar o vídeo aqui lendo pra vocês Edgar Poe nasceu em tal ano, tal, e qualquer texto de Wikipédia. Mas não é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu queria falar um pouco sobre o Poe. Com base aqui no canal, a gente narra muitas histórias e contos interessantes que eu acabo trazendo pra vocês. E vocês sabem que histórias de terror existem de muito tempo atrás. Tanto tempo que a gente pode dizer que Poe, que nasceu na década de 80, é o pai das histórias de terror. Tá, acredito que ser o pai é muito exagerado, mas vamos dizer que sim. Pelo menos só nesse vídeo. Poe ficou famoso por muitos dos contos que ele escreveu. No caso, eu acho que o mais popular é O Gato Preto, que infelizmente eu não tô com um box aqui agora, porque eu tava usando pra fazer um vídeo, e o do Corvo, que é esse box aqui que vocês estão vendo, que se você quiser um box desse, você pode encontrar na Pandorga Editora. O link tá na descrição. Bom, nesse box possui 3 livros aqui, contando algumas histórias do Poe. Nós temos O Corvo e Outros Contos. O Corvo é um conto muito popular dele. O Escaravelho de Ouro e Outras Histórias. E O Gato Preto e Outras Histórias Extraordinárias. Olha, o do Gato Preto tá aqui. Não lembrava. Mas estamos aqui com ele. Bom, mas vamos falar um pouco sobre a vida do Poe. O Poe, quando ele nasceu, bem jovem, o seu pai abandonou ele. Bem bebê mesmo, largou ele e foi embora. Nisso ele ficou com a mãe dele. Só que pro azar do Poe, 1 ano depois, a mãe dele acabou falecendo de tuberculose. Que azar, né? Tuberculose. Enfim, o nome dele era só Edgar Poe. Foi aí que ele foi dado para adoção e ele foi adotado pela família Allan. Por isso veio o nome Edgar Allan Poe. O pai do Poe não se sabe mais nada sobre ele, então eu não vou citar ele mais nesse vídeo. E eu vou falar sobre o padrasto dele. Eu acho que quando eu falar pai, vocês associam ao padrasto dele para ficar melhor, certo? Bom, o Poe ele cresceu nessa família que dava tudo para ele. Sabe, aquela família que dá tudo para a pessoa ser alguém melhor? Funcionou no tempo que o Poe estudava em escola, nas coisas que ele fazia, até ele chegar na faculdade. Poe, quando foi para a faculdade, ele trocou de lugar lá, da cidade que ele era, e foi para outro estado. E nessa faculdade, ele usava todo o dinheiro que ele recebia, que era para pagar a faculdade e o lugar onde ele morava, ele usava todo esse dinheiro simplesmente em jogos de azar e bebidas. Só que, claro, se ele estava gastando tudo, ele não recuperava, então ele precisava de mais dinheiro. Foi quando ele entrou em contato com seu pai adotivo e pediu: pai, olha, não tá dando dinheiro, você pode simplesmente mandar um pouco mais? O pai dele já achou estranho, mas tudo bem, ele sempre quis ajudar o Poe. E ele deu mais dinheiro pro Poe. Passando mais algum tempo, obviamente o Poe gastou todo o dinheiro em jogos e bebidas. E mais uma vez ele retornou a pedir dinheiro pro pai dele. E adivinha? O pai dele não quis nem saber, falou: vai pro seu canto, se vira, se você não quer estudar, eu não vou ficar te bancando. O Poe ele se encontrou totalmente sem caminho depois disso. Foi aí que ele resolveu entrar pro exército. Só que o cara era bom, velho. O cara era bom. Entrando no exército sem ter um curso ou um estudo total pra alguma coisa pra evoluir lá, ele conseguiu evoluir o máximo que você podia sem ter algum curso pra passar, pra tenente, sei lá como são os cargos do exército. Mas vamos dizer que ele chegou no top que dava pra ele chegar. E foi 4 anos que ele fez isso. Nesses 4 anos que Poe fez isso, ele se dedicou a escrever. Foi quando ele começou a escrever contos e histórias dele. Como a gente tem nesse box aqui. O Poe, lá no exército, tirava um tempo e escrevia livros. O estranho daquela época é que, hoje em dia é normal comprar livros, as pessoas gostam de ler. Por exemplo, a gente tem O Coração Delator e Outros Contos. A gente tem a trilogia do Pin. Esse aqui é muito bom mesmo. E também temos os contos de imaginação e mistério. Como eu estava dizendo pra vocês, naquela época não era normal isso aqui. Quer dizer, era normal ter livros, mas não era normal ter um escritor.
E o Paul, ele estava se apaixonando por isso. Ele queria viver disso. E olha, o cara conseguiu. Mas sabe por que eu falo que é difícil? Porque naquela época os direitos autorais eram um pouco mais fracos, vamos dizer assim. Onde você podia simplesmente pegar livros, vamos dizer que esse livro aqui foi escrito na Inglaterra. Se você fosse na Inglaterra e comprasse esse livro, trazesse ele para os Estados Unidos, fizesse uma cópia dele, você podia vender a cópia que você não ia ter direito autoral nenhum em cima disso, então era tranquilo. Então numa época que era muito fácil vender livro, ninguém queria pagar um escritor. Só que os contos do Poe eram muito bons, então estavam pagando o Poe para fazer isso. Então pensa, o cara estava dentro do exército, ele estava num cargo muito alto, e ele queria sair do exército para virar escritor, perdendo todo o seu dinheiro que ele ganhava lá. Era uma paixão muito grande que ele tinha, né? A gente pode dizer. Só que não era tão fácil assim sair do exército, ainda mais no cargo que ele chegou. Então, conversando com seu superior lá, ele deu uma coisa pro Paul, uma única chance pro Paul sair. Ele falou: você só vai sair se você voltar a falar com seu pai. No caso, o pai adotivo dele. Tudo bem, o Paul tentou e conseguiu, ele voltou a falar com o pai dele. Só que sabe, como eu disse pra vocês, livros não eram populares naquela época. E o pai dele não gostou nem um pouco da ideia dele sair e ir trabalhar escrevendo livros como um escritor de histórias. Claro que o pai dele não gostou. Então ele falou: tá, você sai, mas eu quero que você vá pra academia de West Point. Que era tipo outra academia de polícia, um negócio assim. Academia não, uma escola de West Point. Parece que ela é muito famosa. E beleza, o Paul foi. Só que aquilo não era pra ele. Ele queria seguir o seu sonho. Foi quando ele fez de tudo ao contrário da academia West Point. Ele fez de tudo pra sair de lá. Obviamente ele foi expulso. Só que depois que isso aconteceu, o pai dele cortou os laços totais com ele. Agora o cara tava meio perdido, né? Ele tava fora, ele ganhava um dinheiro escrevendo livros e tal. Mas não era tanto. Foi aí que Paul descobriu que ele tinha um irmão adotivo. Um irmão adotivo não, um irmão sanguíneo. E ele foi morar um tempo com esse irmão sanguíneo. E esse irmão sanguíneo, ele tinha uma prima. Sabe qual é o engraçado dessa prima? É que o Paul começou a se engraçar com ela. O Paul começou a dar em cima dela. E adivinha no que deu? Edgar Allan Poe se casou com a sua própria prima. Tudo bem. Isso não pode parecer estranho pra você, eu acho. Mas o que torna isso realmente estranho é que a prima do Paul tinha 13 anos e ele por volta de 24 ou 25. A vida do Paul não é algo a ser seguido, sim o que ele fez. Então a gente pode deixar um pouco essas coisas de lado porque é um pouco nojento. Mas beleza, ele se casou com a prima dele, usou algumas testemunhas pra fingir que ela tinha 21 anos e foi lá. E foi aí que ele pôs na cabeça que ele ia trabalhar como escritor, numa época que era muito difícil. E sabe qual é o pior? O cara conseguiu. O cara realmente foi trabalhar do seu sonho, escrever. Só que o Poe ele era muito bom com as suas escritas. Muito bom mesmo. Então ele acabou ganhando outro emprego que era de crítico literário, onde ele via lá e criticava coisa dos caras. Tanto que muita pessoa odiava as críticas dele. Mas pensa assim, o cara era bom, então tipo, se você falasse faz melhor, ele ia fazer. Naquela época ainda existiam alguns autores que ficaram famosos por escrever histórias. E muitas das histórias escritas, eles colocavam palavras difíceis e complicavam para parecer que eles eram bons escritores e não sei o que. O Poe ele já não gostava disso. Ele gostava de ser direto ao ponto e usar palavras que faziam você ter sentimento no que você estava lendo. É algo que eu gosto muito de fazer nos vídeos do canal de histórias, onde eu boto uma música para trazer o sentimento do momento. Eu boto uma entonação na voz para trazer o sentimento do momento. O Poe ele fazia isso com as palavras. Tanto que um dos contos que ele faz muito isso é esse aqui. O do Gato Preto, que eu já falei pra vocês, eu achei que não tava aqui, mas ele tá aqui. O conto do Gato Preto. Que no spoiler já nesse vídeo, não o spoiler do conto, o spoiler que a gente vai narrar o Gato Preto aqui no canal, certo? A gente vai narrar essa história.
Nesse conto ele passa muito sentimento, então foi por isso que eu escolhi esse em específico para trazer para vocês. Logo logo vai sair. Sabe, mas o cara era bom, o cara era um gênio, ele usava bem as palavras, ele conseguia passar sentimento através da escrita. Só que ele não teve uma vida muito boa não, aconteceu umas coisas bem conturbadas com ele. Por exemplo, o Poe, ele tinha uma turnê pra fazer, acho que era uma turnê, pra assinar livros. E ele saiu pra ir pra Nova York. Só que passou alguns dias, parece que 8, se eu não me engano, ele não apareceu lá. O Poe foi encontrado numa rua, na cidade onde ele estava, jogado na sarjeta, totalmente louco, sem entender nada. Ele foi levado para o hospital e parece que passou 3 ou 4 dias lá, eu não tenho certeza. E ele não conseguiu descrever o que aconteceu com ele. Só se sabe que ele estava completamente louco e ele estava com roupas que não eram as dele. Após isso, Poe morreu e até hoje ninguém sabe porquê. Registros médicos dizem que foi um tumor cerebral, mas não se tem certeza sobre isso, tornando a morte dele um mistério, assim como ele contava nos contos dele. Os contos do Poe, ele não usava o terror que era usado naquela época. Ele não falava sobre fantasmas, criaturas ou deuses místicos que vão destruir você se você fizer o mal. O Poe, ele usava um terror que é pesado até hoje. O terror humano. Coisas que a humanidade pode fazer. Coisas que realmente assustam. E se a gente parar pra pensar, o jeito que o Poe morreu é exatamente o jeito de uma história que ele mesmo teria escrevido. O cara simplesmente apareceu do nada, jogado na sarjeta, totalmente louco, e ao chegar no hospital, passando alguns dias, morreu. Por alguma coisa feita de algum humano. Bem bizarro, né? Existem umas teorias aqui que contam como talvez o Poe pode ter morrido. Eu só vou falar algumas aqui pra vocês, tá? A primeira fala de espancamento. Falam que o Poe, ele devia estar lá, sequestraram ele, espancaram, e ele teve um tumor cerebral, por isso ele ficou totalmente louco, jogaram ele na sarjeta e quando levou pro médico o corpo dele já não estava aguentando mais. Por isso o Poe morreu. E teve outra aqui que fala que era de votos, porque naquela época eles sequestravam pessoas, embriagavam elas com muita bebida pra fazer ela trocar de roupa e ir lá dar um voto, trocar de roupa e ir lá e dar outro voto, era tipo um voto comprado. Então eles embriagavam a pessoa mesmo pra ela ficar fora de si e ficar fazendo isso várias vezes. O Poe bebeu tanto da bebida que ninguém sabe qual que é, e por isso ele acabou morrendo. Bem bizarro a gente parar pra pensar nisso, né? Mas bom, gente, esse foi um vídeo contando um pouco de Allan Poe pra quem não conhecia. Pra quem conhecia pode ser um vídeo um pouco leigo, mas é que achei interessante, achei legal fazer isso pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado, logo teremos o Gato Preto. Se vocês gostarem do Gato Preto, eu posso trazer o famoso conto do Corvo, que também tá nesse livro. E eu queria agradecer a Pandorga, que mandou os 2 box. Esse box aqui e esse. Cada um com 3 livros pra gente e um pôster. Se você quiser um box desse, aproveita que tá em promoção e acessa o link na descrição. Na Pandorga, beleza? Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos no próximo, que eu acredito que vai ser a narração da história do Gato Preto. Até lá!